Capítulo 21. Dias sombrios. O rei Aeod das montanhas ocupou o trono da montanha durante os anos dos navios vermelhos. A morte do filho mais velho, Rurisk, deixara a filha, Kedrican, única herdeira do trono da montanha. Pelos seus costumes, após o falecimento do pai, ela se tornaria rainha das montanhas, ou sacrifício, como o povo lhe chamava. Assim, o casamento com veracidade assegurava durante esses anos instáveis não apenas um aliado localizado atrás de nós, como também prometia a eventual união de um sétimo ducado ao reino dos 6 ducados. O fato de o reino da montanha apenas fazer fronteira com os 2 ducados interiores de Lavra e de Vara tornava a perspectiva de ruptura dos 6 ducados especialmente preocupante para Ketrican. Ela fora educada para ser sacrifício. O dever para com o seu povo era de suprema importância na sua vida. Quando se tornou princesa herdeira de veracidade, o povo dos 6 ducados passou a ser seu. Mas nunca poderia ficar afastado do coração o fato de ser reclamada pelo seu povo da montanha como sacrifício após a morte do pai. Como poderia cumprir essa obrigação se Vara e Lavra se impusessem entre ela e o seu povo, não como parte dos 6 ducados, mas como uma nação hostil? Uma forte tempestade instalou-se no dia seguinte. Era uma bênção dúbia. Ninguém precisava temer salteadores em nenhum lugar ao longo da costa num dia como aquele, mas a tormenta também mantinha encurralado um grupo irrequieto e heterogêneo de soldados no mesmo lugar. Na torre propriamente dita, Vigas estava tão visível quanto a ausência de majestoso. Sempre que me aventurava a entrar no grande salão, o Duque Ford estava lá, andando sem parar de um lado para o outro ou encarando friamente uma das lareiras em chamas. As filhas o ladeavam como guardiãs. Celeridade e Rifé eram ainda mais jovens, e a sua impaciência e ira transpareciam com mais evidência nos seus rostos. Ford solicitara uma audiência oficial com o rei. Quanto mais tempo fosse mantido à espera, maior seria o insulto implícito. Deixá-lo esperando contrariava a importância do que o trouxera, e a contínua presença do duque no grande salão era um anúncio claro aos seus seguidores de que, por enquanto, o rei não consentira em recebê-lo. Observei essa panela começar lentamente a ferver e me perguntei quem se escaldaria mais quando transbordasse. Estava fazendo a minha quarta cautelosa inspeção da sala quando Ketrican apareceu. Estava vestida de forma simples, com uma túnica púrpura longa e reta e uma capa de suave tecido branco com mangas largas que lhe tapavam as mãos. O cabelo longo repousava solto nos ombros. Entrou com a sua falta de cerimônia virtual, precedida apenas por Rosa Maria, a sua pequena aia, acompanhada apenas pela Dama Modeste e pela Dama Esperança. Mesmo agora que se tornara um pouco mais popular entre as senhoras, não se esquecia de que aquelas duas tinham sido as primeiras a segui-la. Quando estava só, era frequente honrá-las, transformando-as em suas companheiras. Não creio que o Duque Ford tenha reconhecido a sua princesa herdeira na mulher vestida de forma trivial que o abordou diretamente. Ela sorriu e pegou sua mão para saudá-lo. Era um simples costume montanhês de receber os amigos. Duvido que ela tenha percebido quanto o honrava, ou o quanto aquele gesto simples amenizara as horas de espera. Tenho certeza de que só eu via a fadiga no rosto dela ou as novas olheiras sob os seus olhos. Fé e serenidade ficaram imediatamente seduzidas pela atenção prestada ao pai. A voz clara de Ketrican estendeu-se por todo o grande salão, de forma que aqueles que quisessem ouvir, não importa junto a qual lareira estivessem, sem dúvida ouviriam, tal como ela pretendera. Visitei o nosso rei 2 vezes esta manhã. Lamento que ele estivesse enfermo em ambas as vezes. Visitei o nosso rei 2 vezes esta manhã. Lamento que ele estivesse enfermo em ambas as vezes. Espero que não tenha achado a espera irritante. Sei que quer falar diretamente com o rei sobre a tragédia e tudo o que tem de ser feito para ajudar o nosso povo, mas por enquanto ele precisa repousar. Pensei que talvez quisesse se juntar a mim para um refresco. Seria um prazer, senhora minha rainha, respondeu cautelosamente Vigas. Ela já havia conseguido alisar as suas pernas eriçadas, mas Ford não era um homem que se deixasse seduzir com demasiada facilidade. Fico contente, respondeu Ketrican.
Virou-se e baixou-se ligeiramente para murmurar alguma coisa a Rosa Maria. A pequena aia fez um rápido aceno, virou-se e fugiu como um coelho. Todos repararam na sua saída. Em pouco tempo ela estava de volta, agora à frente de uma procissão de criados. Uma mesa requerida e movida para a frente da grande lareira. Uma alva toalha foi estendida e um dos jardins em miniatura de Catrigan colocado no centro da mesa para decorá-la. Um desfile de gente vinda das cozinhas passou por mim em passo de marcha, todos trazendo pratos, copos de vinho, doces ou maçãs de fim de outono numa tigela de madeira para depositar na mesa. Aquilo fora orquestrado tão maravilhosamente que parecia quase mágico. Em poucos minutos a mesa foi posta, os convidados sentados e Doce surgiu com o alaúde, já cantando enquanto entrava no grande salão. Catrican chamou suas damas para se juntarem a eles, e então, vendo-me também, convidou-me com um aceno de cabeça. Escolheu, ao acaso, outras pessoas que se encontravam junto de outras lareiras, não por sua nobreza ou riqueza, mas gente que eu sabia que ela achava interessante. Flecha, com as suas histórias de caça, e Conchas, uma mocinha simpática da mesma idade das filhas de Ford, estavam entre os que foram convidados por ela. Catrican sentou-se ao lado direito de Ford, e de novo acho que ela não compreendia a honra que lhe prestava ao dispor os lugares assim. Depois de terem sido saboreadas um pouco de comida e conversas, Catrican fez sinal a Doce para diminuir o volume da música. Virou-se para Ford e simplesmente disse: Só soubemos um resumo das suas notícias. Gostaria de partilhar conosco o que aconteceu à barca? Ele hesitou brevemente, trouxera sua queixa para o rei ouvir e agir, mas como poderia dizer não a uma princesa herdeira que o tratara tão atenciosamente? Baixou os olhos por um momento, e quando falou sua voz veio rouca. Com uma emoção sincera. Senhora, minha rainha, fomos gravemente feridos, começou. Todas as vozes à mesa foram silenciadas com rapidez. Todos os olhos se viraram para ele. Percebi que todos os que a rainha escolhera eram também ouvintes atentos. A partir do momento em que ele começou a contar a sua história, não se ouviu um som à mesa, salvo exclamações sussurradas de solidariedade ou murmúrios de ira contra o que os salteadores tinham feito. Ele fez uma pausa na narração e então tomou visivelmente uma decisão e prosseguiu contando como enviar os pedidos de socorro e esperara em vão por alguma resposta. A rainha escutou-o sem levantar objeções ou negativas. Quando a história de angústia terminou, era visível que o fardo que Ford carregava fora atenuado simplesmente por dividi-lo. Durante longos momentos, todos permaneceram em silêncio. Muito do que está contando é novo para os meus ouvidos, disse finalmente Catrican em voz baixa. E nenhuma das novidades é boa. Não sei o que nosso rei dirá de tudo isso. Terá de esperar por ele para ouvir suas palavras, mas quanto a mim já posso dizer que tenho o coração repleto de dor pela minha gente. E de ira. Prometo a você que por mim essas crueldades não passarão sem resposta, e que o meu povo não ficará sem abrigo sendo mastigado pelo frio do inverno. O Duque Ford de Vigas baixou os olhos para o prato e brincou um pouco com a bainha da toalha da mesa. Ergueu os olhos e nele havia fogo e também pesar. Quando falou, sua voz era firme. Palavras. Isso não passa de palavras, senhora minha rainha. O povo de Barca não pode comer palavras, nem se abrigar-se sob elas ao cair da noite. Catrican olhou diretamente nos olhos. Algo pareceu apertar-se dentro dela. Entendo bem o que está dizendo, mas neste momento as palavras são tudo o que tenho para oferecer. Quando o rei tiver saúde o suficiente para recebê-lo, veremos o que pode ser feito por Barca. Ford inclinou-se para ela. Tenho perguntas, minha rainha. A minha necessidade de resposta é quase tão grande quanto a minha necessidade de dinheiro e de homens. Por que nossos pedidos de ajuda não foram atendidos? Por que motivo o navio que deveria ter ido em nosso auxílio rumou ao seu porto de origem? A voz de Catrican tremeu ligeiramente. Para essas perguntas não tenho resposta, senhor. E isso é algo que me envergonha admitir. Nenhuma notícia sobre essa situação chegou aos meus ouvidos até que seu jovem mensageiro surgiu a cavalo. Fortes dúvidas nasceram em mim enquanto ela falava. Deveria a rainha ter admitido aquelas coisas perante Ford? Talvez não, por uma questão de sabedoria política. Mas eu sabia bem que Catrican servia primeiro a verdade e só depois a política. Ford olhou longamente para o rosto, e as rugas em volta da sua boca aprofundaram-se.
ousada, mas suavemente perguntou: Você não é a princesa herdeira? Os olhos de Catrican estavam cinzentos como uma espada quando lhe enfrentou o olhar. Sou. Está me perguntando se estou mentindo? Foi a vez de Ford afastar o olhar. Não. Não, minha rainha. Esse pensamento nunca me passou pela cabeça. O silêncio estendeu-se longamente. Não sei se houve algum sinal sutil de Catrican, ou se foram apenas os instintos de doce que levaram seus dedos a dedilhar mais vigorosamente as cordas. Em um instante, sua voz começou uma canção de inverno, com notas sopradas e refrão choroso. Passaram-se mais de 3 dias antes que Ford fosse finalmente chamado aos aposentos do rei. Catrican tentou oferecer a ele distrações, mas é difícil entreter um homem cuja mente está ocupada com a vulnerabilidade do seu ducado. Ele foi cortês, mas estava preocupado. Fé, sua segunda filha, rapidamente fez amizade com Conchas e pareceu esquecer algumas das suas mágoas na companhia da amiga. Serenidade, no entanto, não se afastava do pai, e quando seus olhos azuis escuros se encontravam com os meus, eram como feridas. Experimentei uma estranha variedade de emoções devido àquele olhar. Estava aliviado por ela não me procurar como alguém a quem devota atenção. Ao mesmo tempo, sabia que a sua frieza para comigo era um reflexo dos sentimentos atuais de seu pai para com toda a Torre do Cervo. Acolhi com agrado seu desdém por mim. Mas ele também não me amargurava, pois não sentia que o merecesse. Quando as convocações finalmente chegaram e Fordes apressou a encontrar o rei, tive a esperança de que o incômodo terminasse. Tenho certeza de que não fui o único a notar que a rainha Catrican não fora convidada para o conselho. Tampouco estive presente, uma vez que também não fui convidado. Mas não é comum uma rainha ser relegada à mesma posição social de um sobrinho bastardo. Catrican manteve a serenidade e mostrou às filhas de Ford e a Conchas uma técnica montanhesca para tecer contas em bordados. Eu fiquei pairando perto da mesa, mas duvidava de que a mente delas estivesse mais voltada para aquela arte do que a minha. Não tivemos de esperar por muito tempo. Menos de uma hora depois do que Ford reapareceu no grande salão com um estrondo e o frio de um vento de borrasca. Disse a Fé. Embale suas coisas. Voltou-se a celeridade. Diga à nossa guarda para se preparar para partir dentro de uma hora. Fez a rainha Catrican numa reverência muito rígida. Minha rainha. Peço desculpa por partir. Como a casa dos visionários não oferecerá nenhuma ajuda, Vigas agora precisa cuidar de si. Realmente, compreendo a vossa necessidade de rapidez, respondeu gravemente Catrican. Mas vos pedirei que me façais companhia apenas durante mais uma refeição. Não é bom partir para uma viagem de estômago vazio. Dizei-me, apreciais jardins? A pergunta dirigia-se tanto a Vigas como às filhas. Elas olharam para o pai. Após um momento, ele fez um aceno seco. Ambas as filhas admitiram cautelosamente a Catrican que apreciavam os jardins, mas a perplexidade delas era evidente. Um jardim, no inverno, durante uma tempestade uivante. Eu compartilhei suas dúvidas, especialmente porque nesse momento Catrican gesticulou na minha direção. Fitz Cavalaria, atenda meu desejo. Rosa Maria, vá com Dom Fitz Cavalaria às cozinhas. Prepare a comida que ele decidir e traga ao jardim da rainha. Eu acompanharei os nossos convidados até lá. Esbugalhei desesperadamente os olhos para Catrican. Não, lá não. A simples subida à torre era esgotante para muitos, quanto mais beber uma chávena de chá no topo de uma torre varrido pela tempestade. Não conseguia entender o que ela pensava que estava fazendo. O sorriso com que respondeu ao meu olhar ansioso era tão aberto e sereno como qualquer outro que eu já vira. Dando o braço ao Duque Ford, empurrou-o para fora do grande salão, enquanto as filhas o seguiam com as damas da rainha. Virei-me para Rosa Maria e mudei as ordens recebidas. Vá buscar agasalhos quentes para eles, e alcance-os antes de chegarem à torre. Eu cuido da comida. A criança rompeu alegremente numa correria enquanto eu me apressava na direção da cozinha. Informei concisamente a Sara da nossa repentina necessidade. E ela foi rápida em trazer uma bandeja de bolos aquecidos e vinho quente com especiarias. Leve isso. Eu mando mais daqui a pouco com o rapaz. Sorri para mim mesmo enquanto pegava a bandeja e me apressava aos jardins da rainha. A própria rainha podia referir-se a mim como Dom Fitz Cavalaria, mas Sara, a cozinheira, nunca pensaria 2 vezes antes de me mandar sair com uma bandeja de comida. Era estranhamente reconfortante. Atirei-me as escadas o mais depressa que pude, mas parei para respirar no último patamar.
Preparei-me para a chuva e o vento e abri a porta com um empurrão. A situação do topo da torre estava tão lastimável quanto eu esperava. As damas da rainha, as filhas de Ford e Conchas amontoavam-se no pouco abrigo oferecido por duas paredes contíguas e uma faixa de tecido que fora estendida para fornecer sombra no verão anterior. Bloqueava a maior parte do vento e desviava também uma boa fração da chuva gelada. Havia uma pequena mesa dentro daquele patético abrigo, e foi nela que pousei a bandeja de comida quente. Rosa Maria, confortavelmente agasalhada, deu um sorriso orgulhoso enquanto surrupiava um bolo da borda da bandeja. A dama modéstia cuidou da distribuição da comida. O mais depressa que consegui, entreguei canecas de vinho aquecido para a rainha e para o Duque Ford, e a pretexto de servi-los, juntei-me a eles. Estavam mesmo à beira do parapeito, olhando o mar, lá embaixo por cima do muro ameado. O vento transformara as ondas em espuma branca e arremessava gaivotas de um lado para o outro, completamente indiferente às tentativas das aves de voar. Ao me aproximar, vi que os dois conversavam em voz baixa, mas o rugido do vento frustrou minha tentativa de escutar a conversa. Desejei ter pensado em arranjar um manto para mim. Fiquei quase instantaneamente ensopado, e o vento dedicou-se a arrancar-me o calor que o meu corpo gerava tremendo. Tentei sorrir através dos dentes batendo quando ofereci a eles vinho. Dom Fitz Cavalaria, esse é o Dom Fitz Cavalaria é seu conhecido? Perguntou ela a Ford ao receber o vinho das minhas mãos. Sim, tive o prazer de tê-lo à minha mesa, asseverou-lhe Ford. A chuva escorria por suas espessas sobrancelhas enquanto o vento lhe sacudia o rabo de cavalo de guerreiro. Nesse caso, não se importaria se eu lhe pedisse que se junte à nossa conversa? Apesar da chuva que ensopava, a rainha falava calmamente, como se estivesse aquecida pelo sol da primavera. Perguntei a mim mesmo se Cadogan saberia que Ford encararia o seu pedido como uma ordem velada. Acharei bem-vindos seus conselhos se achar que ele tem sabedoria para oferecê-los, minha rainha, aqueceu Ford. Esperava que aceitasse. Fitz Cavalaria, vou buscar um pouco de vinho para você e junte-se a nós, por favor. Como a minha rainha desejar, fiz uma profunda reverência e apressei-me a obedecer. O meu contato com veracidade vinha se tornando mais tênue a cada dia em que ele viajava para mais longe, mas naquele momento consegui sentir sua curiosidade atenta e ávida. Apressei-me à volta para junto da minha rainha. Não há forma de desfazer o que foi feito, dizia a rainha quando regressei para junto deles. Entristece-me que não tenhamos sido capazes de proteger a nossa gente. Mas se não posso desfazer o que os salteadores vindos do mar já fizeram, talvez possa pelo menos ajudar a dar-lhes abrigo contra as tempestades que ainda virão. Peço-lhes que aceite abrigo da mão e coração da sua rainha. Notei a passagem que ela não fez qualquer menção à evidente recusa do rei sagaz em agir. Observei-a. Movia-se ao mesmo tempo calma e determinada. Da manga branca e larga que arregaçou já escorria chuva fria. Ela ignorou a borrasca ao desnudar o braço pálido para revelar um serpenteio de fio de ouro pelo braço acima, com as escuras opalas das suas montanhas presas ao longo da rede dourada. Eu já vira o brilho escuro de opalas da montanha, mas nunca daquele tamanho, e no entanto ela me estendeu o braço para que eu desprendesse o fecho, e sem qualquer hesitação desenrolou o tesouro do braço. Da outra manga tirou um pequeno saco de veludo. Segurei-o aberto enquanto ela colocava as pulseiras dentro dele. Dirigiu um sorriso caloroso ao Duque Ford, enquanto entregava-o a ele. Isso é do seu príncipe herdeiro veracidade. Isso é do seu príncipe herdeiro veracidade, e de mim, disse calmamente. Quase não conseguia resistir ao impulso de veracidade de ficar de joelhos aos pés daquela mulher e declará-la régia demais para seu insignificante amor. Ford gaguejou agradecimentos espantados e jurou-lhe que nem um centavo do valor do presente seria desperdiçado. Casas robustas voltariam a erguer-se em barca, e as pessoas de lá abençoariam a rainha pelo calor que nelas haveria. Então compreendi o motivo para usar o jardim da rainha. Aquilo era um presente de rainha que não dependia de nada que sagaz ou majestoso pudessem ter a dizer. A escolha do local por Cadogan e a sua forma de entregar o presente a Ford deixavam isso claro perante o Duque. Não lhe disse para mantê-lo em segredo. Não era necessário. Pensei nas esmeraldas escondidas num canto da minha arca, mas dentro de mim, veracidade estava silencioso. Não fiz nenhum movimento para buscá-las.
Tive a esperança de um dia ver o próprio veracidade colocá-los em volta do pescoço da sua rainha. Também não desejava diminuir o significado do presente que ela oferecera a Ford, acrescentando outro vindo de um bastardo, pois seria assim que teria de oferecê-lo. Não, decidi, que o presente da minha rainha e o modo como o ofereceram sejam os únicos na memória do duque. Ford afastou os olhos da sua rainha para me observar. Minha rainha, parece nutrir por este jovem uma estima considerável para permitir que saiba dos seus conselhos. Sim, respondeu gravemente Cadogan. Ele nunca traiu a confiança que nele deposito. Ford acenou com a cabeça, como quem confirma algo para si próprio. Permitiu-se um pequeno sorriso. A minha filha mais nova, Celeridade, ficou um pouco preocupada com uma missiva de Dom Fitz Cavalaria, especialmente porque as irmãs mais velhas abriram a carta antes dela e encontraram lá muito para provocá-la. Mas quando ela trouxe as suas apreensões a mim, disse-lhe que um homem que tão sinceramente admite aquilo que pode ser visto como falha é um homem raro. Só um presunçoso afirmaria ir sem medo para a batalha. E eu também não desejaria entregar minha confiança a um homem capaz de matar sem se sentir desconsolado depois. E quanto à sua saúde física, deu-me uma súbita palmada no ombro. Eu diria que um verão, a puxar remos e a brandir um machado lhe fez bem. Os seus olhos de falcão perfuraram os meus. Não mudei a minha avaliação sobre você, Fitz Cavalaria. E celeridade também não. Quero que saiba disso. Disse as palavras que sabia que tinha a dizer. Obrigado, senhor. Ele se virou para olhar sobre o ombro. Segui o seu olhar através da chuva soprada pelo vento, até onde celeridade nos fitava. O pai fez um minúsculo aceno, e o sorriso dela rompeu como o sol atrás de uma nuvem. Fé, que a observava, disse algumas coisas, e celeridade virou-se, corada, para dar um empurrão à irmã. As minhas tripas transformaram-se em gelo quando Ford me disse: Pode se despedir de minha filha, se o desejar. Havia poucas coisas no mundo que eu desejava menos fazer, mas não podia desfazer o que Cadogan tão laboriosamente construíra. Simplesmente não podia. Portanto, fiz uma mesura e me retirei. Forcei-me a cruzar o jardim assolado pela chuva para me apresentar à celeridade. Fé e Conchas retiraram-se de imediato até uma distância não muito discreta e ficaram nos observando. Fiz-lhe uma reverência com absoluta cordialidade. Dama Celeridade, devo agradecer-lhe outra vez o pergaminho que me enviou, disse acanhadamente. Meu coração estava disparado, tal como o dela, tenho certeza, mas por um motivo completamente diferente. Ela sorriu através da chuva que caía. Foi de bom grado que o enviei, e mais agrado tive com a sua resposta. O meu pai explicou-a para mim. Espero que não se incomode que a tenha mostrado. Não compreendia por que haveria de se rebaixar daquela forma. Ele disse: o homem que tem de se gabar sabe que ninguém mais o fará. E depois disse-me que não há melhor maneira de aprender a navegar do que aos remos de um barco, e que nos seus anos de juventude o machado também era sempre sua arma. Prometeu às minhas irmãs e a mim que nos dará um dory no próximo verão. Assim poderemos ir ao mar nos dias de bom tempo. De súbito, titubeou. Tagarelo, não é verdade? De maneira alguma, minha senhora. Assegurei-lhe, em voz baixa. Achava muito preferível que fosse ela falar. Minha senhora, repetiu ela, numa voz suave, e então corou tão violentamente como se a tivesse beijado ali mesmo. Desviei o olhar e encontrei os olhos arregalados de fé, pregados em nós, como a boca em formato de ó, escandalizada de deleite. Imaginar o que ela imaginava que eu teria dito à irmã trouxe também a cor e o calor no meu rosto. Quando fiquei ruborizado, ela e Conchas rebentaram em risinhos. Pareceu passar uma eternidade até sairmos do jardim da rainha, assolado pela tempestade. Os nossos hóspedes voltaram aos seus aposentos para trocarem a roupa ensopada e se prepararem para a viagem. Eu fiz o mesmo, vestindo-me às pressas para não perder sua partida. Estava no pátio externo para ver Ford e a sua guarda montar a cavalo. A rainha Cadogan também estava lá, trajando o familiar púrpura e branco, e sua guarda de honra também apareceram. Ela se aproximou do cavalo de Ford para lhes dizer adeus, e antes de montar, ele se ajoelhou para beijar-lhe a mão. Foram proferidas breves palavras, não sei o que, mas a rainha sorriu enquanto os ventos agitavam com violência o seu cabelo em volta do rosto. Ford e os seus soldados avançaram para os dentes da tormenta.
Ainda havia ira na posição dos ombros do duque, mas a mesura que fizera a rainha mostrou-me que, por enquanto, nem tudo estava perdido. Tanto celeridade como fé olharam para trás. Para mim, ao partirem, e celeridade atreveu-se a erguer a mão em despedida. Eu devolvi o gesto. Fiquei a vê-las partir, gélido, e não apenas por causa da chuva. Apoiara a veracidade de Catrick naquele dia, mas a que custo para mim mesmo? O que estava fazendo a celeridade? Teria Molly razão acerca de tudo aquilo? Mais tarde, nessa noite, fui visitar o meu rei. Ele não me convocara, não pretendia discutir celeridade com ele. Fui até lá, me perguntando se era o desejo de veracidade em mim ou se essa vontade era o meu próprio coração me aconselhando a não abandonar meu rei. Comparede deixou-me entrar a contragosto, com um aviso severo de que o rei ainda não estava se sentindo completamente dono de si, e que não deveria cansá-lo. O rei sagaz estava sentado à frente da lareira. O ar do quarto estava enjoativo de fumo. O bobo, ainda mostrando uma interessante paisagem roxa e azul no rosto, encontrava-se sentado aos pés do rei. Tinha a sorte de estar abaixo do estrato mais pungente da névoa. Eu não tive a mesma felicidade ao sentar-me no banco baixo e sem encosto que com a parede tão cuidadosamente me forneceu. Alguns momentos depois de me apresentar e sentar, o rei se virou para mim. Olhou-me com olhos turvos por alguns momentos, enquanto a cabeça oscilava sobre o pescoço. Ah, Fitz. Saudou-me, afinal, o rei. Como vão as aulas? O mestre Pernacarris está satisfeito com o seu progresso? Olhei de relance para o bobo, o que não me devolveu o olhar, e cutucou taciturno na lareira. Sim, disse, em voz baixa. Ele disse que minha letra é bonita. Isso é bom, isso é bom. Uma letra limpa é algo que qualquer homem se pode orgulhar. E o nosso acordo? Tem cumprido a promessa que lhe fiz a você? Era nossa velha ladainha. De novo, refleti sobre os termos que ele oferecera. Ele me alimentaria, me vestiria e me educaria, e em troca teria a minha completa lealdade. Sorri com as palavras familiares, mas a minha garganta se fechou perante o modo como o homem que as proferira se consumira e o que elas tinham acabado por me custar. Sim, meu rei, tem cumprido, respondi em voz baixa. Ótimo. Então trate de cumprir a sua promessa. Recostou-se pesadamente na cadeira. Cumprirei, majestade. Prometi, e os olhos de Bobo encontraram-se com os meus ao testemunhar uma vez mais essa promessa. Durante alguns minutos a sala ficou em silêncio, exceto pelo crepitar do fogo. Então, o rei ergueu-se na cadeira como se tivesse se assustado com o som. Olhou em volta com um ar confuso. Veracidade? Onde está a veracidade? Partiu-me uma demanda, meu rei, para procurar a ajuda dos antigos para afastar os navios vermelhos das nossas costas. Ah, sim, claro, claro que sim. Mas por um momento pensei. Voltou a encostar-se na cadeira. Então, todos os pelos de meu corpo se arrepiaram. Consegui senti-lo usando vagamente o talento de um modo sem foco e desajeitado. A sua mente puxou pela minha como mãos velhas em busca de apoio. Julgara-o já incapaz de usar o talento. Achava que o queimara havia muito tempo. A cidade disse-me um dia que Sagaz usava raramente o talento. Eu tomei essas palavras como lealdade ao pai, mas o fantasmagórico talento dedilhava os meus pensamentos como dedos não treinados em cordas de harpa. Senti olhos de noite se irritando com aquela nova invasão. Silêncio! Avise-o! O meu fogo prendeu-se subitamente a uma ideia, nutrida por veracidade em mim, pus de lado todas as cautelas, lembrei a mim mesmo de que foi isso que prometi àquele homem tanto tempo atrás, lealdade em tudo. Meu rei? Foi um pedido de autorização enquanto deslocava o banco para mais perto de sua cadeira. Tomei sua mão, mirrada na minha. Foi como mergulhar num rio impetuoso. Ah, veracidade, meu rapaz. Aí está você. Por apenas um momento vislumbrei veracidade como o rei sagaz ainda o via. Um menino roliço de 8 ou 9 anos, mais amigável do que esperto, não tão alto como seu irmão mais velho, cavalaria, mas um príncipe saudável e simpático, um excelente segundo filho, que não era ambicioso demais, que não questionava em excesso. Então, como se tivesse tropeçado na margem para dentro de um rio, caí numa corrente negra e impetuosa de talento. Senti-me desorientado por ver subitamente através dos olhos de Sagaz. As orlas da sua visão estavam veladas com névoa.
Por um momento vislumbrei veracidade progredindo extenuado através de neve. O que é isso, Fitz? Então, fui arrebatado por um redemoinho, arrastado para o âmago da dor do rei sagaz, arremessado profundamente pelo talento para dentro dele, para além de onde as ervas e o fumas o anestesiavam. Foi causticado por sua agonia. Era uma dor que crescia lentamente ao longo da coluna e no crânio, uma pressão insistente e que não se deixava ignorar. As alternativas que ele tinha eram ser consumido pela agonia que não o deixavam pensar, ou amortecer o corpo e a mente com ervas e fomos para se esconder dela. Mas bem no interior da sua mente nevoada, um rei ainda vivia e se enfurecia contra seu confinamento. O espírito ainda estava lá, combatendo o corpo que já não lhe obedecia e a dor que devorava os últimos anos de sua vida. Juro que o vi, um homem talvez um ano ou dois mais velho do que eu. O seu cabelo era tão espesso e rebelde como de veracidade. Os olhos eram largos e vivos, e, um dia, as únicas rugas de seu rosto eram marcas de um largo sorriso. Assim era ele, ainda na sua alma, um jovem encurralado e desesperado. Agarrou-me, perguntando desgovernadamente: existe uma saída? Senti-me afundado com a força das suas mãos. Então, como dois rios que se fundem, outra força esmagou-se contra mim. Lançou-me rodopiando na sua corrente. Rapaz, controle-se! Foi como se mãos fortes se me equilibrassem e me restabelecessem, como um fio individualizado na corda retorcida que formávamos. Pai, estou aqui. Precisa de alguma coisa? Não. Está tudo como está há algum tempo. Mas, veracidade. Sim, estou aqui. Vigas não nos é fiel. Ford cede os portos a navios vermelhos em troca de proteção para suas aldeias. Ele nos traiu. Quando voltar para casa, o pensamento divagou, perdeu força. Pai, de onde vêm essas notícias? Detectei o súbito desespero de veracidade. Se o que Sagaz estava dizendo fosse verdade, não havia esperança de Torre do Cervo resistir ao inverno. Majestoso tem espiões. Eles trazem as novidades a Majestoso, e ele vem contá-las a mim. Isso tem de ser mantido em segredo, durante algum tempo, até termos força suficiente para contra-atacar Ford, ou até decidirmos abandoná-lo aos seus amigos dos navios vermelhos. Sim, é esse o plano de Majestoso, manter os navios vermelhos afastados de Cervo para que eles se virem contra Ford e o punam por nós. Ford até mandou um falso pedido de ajuda na esperança de atrair os nossos navios de guerra para sua destruição. Poderá isso ser verdade? Todos os espiões de Majestoso confirmaram, e temo que já não possamos confiar na sua esposa estrangeira. Enquanto Ford esteve aqui, Majestoso reparou no modo como ela se entreteve com ele e arranjou diversas desculpas para conversar em particular. Teme que ela conspire com os nossos inimigos para derrubar o trono. Isso não é verdade. A força da negação de veracidade atravessou-me como a ponta de uma espada. Por um instante voltei a me afogar, perdido, desprovido de mim, na inundação de talento que me atravessava. Veracidade sentiu-o, voltou a me equilibrar. Temos de ter cuidado com o rapaz. Ele não tem força suficiente para ser usado dessa maneira. Temos de ter cuidado com o rapaz. Ele não tem força suficiente para ser usado dessa maneira. Pai, eu suplico, confie na minha rainha. Eu sei que ela não é falsa. E desconfie do que os espiões de Majestoso relatam. Coloque espiões para espiá-los. Antes de agir com base nos relatórios deles, consulte Breu. Prometa-me. Não sou um tolo, veracidade. Eu sei como conservar o meu trono. Ótimo. Então ótimo. Assegure que o rapaz seja tratado. Ele não é treinado para isso. Então alguém me puxou a mão, como que arrancando-a de um forno ardente. Caí para frente, pus a cabeça entre os joelhos enquanto o mundo girava à minha volta. Perto de mim consegui ouvir o rei sagaz arquejando, tentando recuperar o fôlego, como se tivesse feito uma corrida. O bobo entregou um copo de vinho na minha mão e voltou a tentar fazer o rei beber pequenos tragos de vinho. Para além de tudo, a voz de companhia surgiu, exigindo saber: o que fez ao rei? O que fez aos dois? Havia um penetrante fio de medo na voz de bobo. Estavam conversando tranquilamente, então, de repente, isso. Leve daqui os malditos incensários de fumo. Acho que você pode ter matado os dois. Silêncio, bobo. Não acuse minha cura disto.
Ouvia a pressa no passo de comparede quando fazia a ronda do quarto apagando os pavios em brasa em cada incensário ou cobrindo-os com campanulas de latão. No momento, as janelas foram escancaradas à noite gélida de inverno. O ar frio estabilizou-me. Consegui me endireitar no banco e beber um gole de vinho. Gradualmente recuperei os sentidos. Mesmo assim, ainda estava sentado ali, quando o majestoso irrompeu no quarto, exigindo saber o que acontecera. Dirigiu a pergunta a mim, visto que Bobo estava ajudando o companheiro a pôr o rei na cama. Abanei a cabeça, mudo, e a tontura não era de todo fingimento. Como está o rei? Ele vai se recuperar? Gritou a comparede. Comparede veio imediatamente ao lado de Majestoso. Parece estar se estabilizando, príncipe majestoso. Não sei o que deu nele. Não há sinais de luta, mas está tão cansado como se tivesse feito uma corrida. A sua saúde não aguentará esse tipo de excitação, meu príncipe. O majestoso virou para mim um relance avaliador. O que fez com meu pai? Rosnou. Eu? Nada. Aquilo pelo menos era verdade. O que quer que tivesse acontecido fora obra do rei e de veracidade. Estávamos conversando calmamente. De repente, senti-me esmagado, tonto, fraco, como se estivesse perdendo a consciência. Virei o olhar para a parede. Pode ter sido isso o fumo? Talvez, concedeu ele, pouco satisfeito. Olhou aflitamente para os olhos de Majestoso que escureciam. Bem, parece que tenho de fazê-los mais fortes todos os dias para que tenha algum efeito. Ele continua se queixando de silêncio! Interrompeu o majestoso num rugido. Fez um gesto na minha direção como se eu fosse escória. Tire-o daqui. Depois volte para cuidar do rei. Nesse momento, Saga gemeu no sono, e eu voltei a sentir o roçar suave como uma pena do talento contra os meus sentidos. Fiquei arrepiado. Não. Vá já cuidar do rei, com parede. Bobo, tire você o bastardo daqui. Certifique-se de que isto não chega aos criados, e ficarei sabendo se me desobedecer. Vá, depressa. Meu pai não está bem. Acho que seria capaz de me levantar sozinho e partir, mas descobri que precisava do auxílio do bobo, pelo menos para me levantar. Uma vez em pé, fui cambaleando em equilíbrio precário, sentindo-me vacilar em cima do piso. As paredes erguiam-se, ora perto, ora longe, e o chão oscilava suavemente debaixo de mim como o convés de um navio avançando através de ondas lentas. Eu consigo caminhar daqui para frente, disse ao bobo depois de sairmos. Ele abanou a cabeça. Está vulnerável demais para se deixar sozinho nesse momento. Disse-me em voz baixa, e então deu-me o braço e começou um discurso qualquer sem sentido. Simulou apenas companheirismo ao me ajudar a subir as escadas até a minha porta. Esperou ainda tagarelando enquanto eu a destrancava e seguiu-me quando entrei. Já te disse que estou bem, disse, aborrecido. Só preciso me deitar. Está bem? E como está o meu rei? O que foi que fez com ele lá em cima? Não fiz nada, disse, entre dentes, enquanto eu me sentava aos pés da cama. A cabeça começava a latejar. Chá de casco de elfo. Era disso que precisava naquele momento, mas não tinha. Fez sim. Pediu-lhe autorização e depois pegou-lhe pela mão, e no instante seguinte estavam os ofegantes como peixes. Só um instante. Pareciam horas, julgar a noite inteira gasta. Não foram mais do que 3 segundos. Ah, levei as mãos às têmporas. Tentei encaixar o crânio de volta a uma só peça, porque tinha bronco de estar longe justamente nesse momento. Sabia que ele teria casco de elfo. A dor exigia que eu corresse um risco. Você tem casco de elfo para fazer chá? Comigo? Não, mas posso pedir a renda. Ela tem um exército de todos os tipos de ervas. Pediria? O que fez ao rei? A troca que lhe oferecia era evidente. A pressão na minha cabeça acumulava-se, empurrando os meus olhos para fora das órbitas. Nada, ofeguei. E o que ele fez a mim cabe a ele contar a você, se for essa a decisão dele. Isso é suficientemente claro para você? Silêncio. Talvez. Está mesmo, contratador? Deitei-me muito lentamente de costas na cama, até pousar a cabeça doía. Eu volto já, avisou. Ouvi a porta do meu quarto abrir e fechar. Fiquei imóvel de olhos fechados. Aos poucos, o sentido do que havia escutado tomou forma na minha mente. Apesar da dor, ordenei as informações. Majestoso tinha espiões. Ou dizia ter. Ford era um traidor. Ou era o que Majestoso afirmava que os seus supostos espiões lhe tinham dito. Eu suspeitava de que Ford era tão traidor como Catrican.
Oh, o alastrar do veneno. E a dor. De repente, lembrei-me da dor. Não teria Abreu me pedido que simplesmente observasse como me fora ensinado para descobrir a resposta à minha questão? Estivera todo o tempo evidente perante meus olhos, e eu teria visto se não tivesse andado tão cego com medo de traidores, ardis e venenos. Uma doença estava devorando o rei sagaz, corroendo de dentro para fora. Ele drogava-se contra a dor num esforço de ter um canto sequer na mente para si. Um lugar onde a dor não conseguisse alcançá-lo e tomá-lo. Se alguém tivesse dito algumas horas antes, eu teria debochado. Agora, jazindo na cama, tentando respirar suavemente porque o menor movimento desencadeava outra onda de agonia, conseguia compreender. Dor. Suportava aquilo havia alguns minutos e já mandara o bobo correr para buscar casco de alfo. Outra reflexão abriu caminho até minha mente. Eu esperava que aquela dor passasse, que no dia seguinte pudesse levantar da cama livre dela. Se eu tivesse de enfrentá-la a cada momento pelo resto da minha vida, com a certeza de que estava devorando as horas que me restassem. Não era surpreendente que Sagaz se mantivesse drogado. Ouvi a porta se abrir e fechar silenciosamente. Quando não ouvi o bobo começar a fazer chá, forcei os olhos a se abrirem. Justino e Serena estavam junto à porta do meu quarto. Estavam congelados como se tivessem entrado na toca de um animal selvagem. Quando me vi ligeiramente a cabeça para vê-los, os lábios de Serena se retraíram como se ela rosnasse. Dentro de mim, olhos de noite respondeu, rosnando. O ritmo do meu coração aumentou de repente. Perigo. Tentei descontrair os músculos para estar pronto para qualquer atitude, mas a dor que atacava minha cabeça só me pedia para ficar quieto. Ficar quieto. Não os ouvi bater. Consegui dizer. Cada palavra estava orlada de veneno quando a voz ecoou no interior do meu crânio. Eu não bati, disse rispidamente Serena. As suas palavras claramente proferidas foram tão dolorosas para mim como uma bordoada. Rezei que ela não soubesse o poder que tinha sobre mim naquele momento. Rezei pelo regresso do bobo. Tentei parecer descontraído, como se me mantivesse na cama só por considerar a visita de Serena tão pouco importante. Precisa de alguma coisa? Soei brusco. Na realidade, cada palavra custava esforço demais uma, para que uma sequer fosse desperdiçada. Precisar? Jamais, zombou Serena. O talento cotovelou-me, desajeitadamente. Era Justino, es espetando-me. Não consegui reprimir o tremor que me acometeu. O uso que o meu rei fizera de mim deixara minha mente em carne viva, como uma ferida sangrando. O sondar desastrado de Justino era como garras de gato arranhando meu cérebro. Proteja-se, veracidade num sussurro. Fiz um esforço para erguer defesas, mas não conseguia encontrar o suficiente comigo mesmo para fazê-lo. Serena sorria. Justino abria caminho para o interior da minha mente como uma mão se introduziria num pudim. Os meus sentidos embaralharam-se de súbito. Ele cheirava mal na minha cabeça. Era um terrível amarelo esverdeado e podre e soava como esporas tintilantes. Proteja-se, suplicou veracidade. Parecia desesperado, fraco, e eu sabia que ele estava fazendo muito esforço para segurar meus farrapos juntos. Ele vai te matar com pura estupidez. Ele nem sequer sabe o que está fazendo. Ajude-me. De veracidade, nada. O nosso vínculo desvanecia-se como perfume no vento à medida que as minhas forças se reduziam. Somos alcateia. Justino foi lançado de costas com tanta força que até a cabeça colidiu contra a porta do meu quarto. Foi mais do que um repelão. Não tinha nenhuma palavra para aquilo que Olhos de Noite fez de dentro da mente do próprio Justino. Foi uma magia híbrida. Olhos de Noite usou a mãe através de uma ponte que o talento criara. Ele atacou o corpo de Justino a partir de dentro da mente do próprio Justino. As mãos de Justino saltaram para a garganta, combatendo mandíbulas que não conseguia tocar. Garras rasgaram a pele e fizeram nascer vergões vermelhos sob a fina túnica de Justino. Serena gritou, com uma lâmina sonora que me atravessava, e atirou-se sobre Justino, tentando ajudá-lo. Não o mate, não o mate, não o mate! Olhos de Noite finalmente me ouviu. Deixou Justino cair, atirando-o para o lado como se fosse uma ratazana. Aproximou-se de mim em guarda, defendendo-me. Quase conseguia ouvir a sua respiração ofegante, sentir o calor do seu pelo. Não tinha energia para questionar o que acontecera. Recolhi-me como um filhote de cachorro, abrigado embaixo dele. Sabia que ninguém passaria pela defesa que Olhos de Noite me fornecia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Serena gritava histericamente. Pegaram Justino pela camisa e puseram-o em pé. Havia
marcas lívidas na sua garganta e peito, mas, através de olhos que quase não conseguia abrir, via-as desvanecendo-se rapidamente. Em breve não haveria qualquer sinal do ataque de olhos de noite, exceto a mancha molhada que se espalhava pela parte da frente das calças de Justino. Seus olhos fecharam-se. Serena sacudiu-se como se fosse um boneco. Justino! Abra os olhos, Justino! O que você está fazendo com esse homem? O que você está fazendo com esse homem? A voz impostada do bobo, expressando indignação e surpresa, encheu o meu quarto. Atrás dele, a porta estava escancarada. Uma criada que passava pelo corredor com os braços cheios de camisas espreitou para dentro, sobressaltou-se e parou para olhar. A pequena pajem que a seguia, transportando um cesto, veio correndo espreitar também. O bobo pousou no chão a bandeja que trazia e entrou no meu quarto. Qual o propósito disso? Ele atacou Justino, soluçou Serena. A incredulidade inundou o rosto do bobo. Ele? Ele tem cara de que nem uma almofada consegue atacar. Você foi a única que vi, importunando o rapaz. Serena largou o colarinho de Justino, e ele caiu com um trapo aos seus pés. O bobo baixou os olhos para ele com uma expressão de piedade. Pobre coitado. Ela estava tentando te agarrar? Não seja ridículo, Serena estava indignada. Foi ele, apontou para mim. O bobo olhou-me pensativamente. É uma acusação grave. Diga-me a verdade, bastardo. Ela estava mesmo tentando agarrá-lo? Não. A minha voz saiu como me sentia, doente, exausta e zonza. Eu estava dormindo. Eles entraram silenciosamente no meu quarto. Depois, cerrei as sobrancelhas e deixei a voz sumir. Acho que inalei fumo demais essa noite. Eu concordo, disse o bobo com voz desdenhosa. Nunca vi espetáculo de perversão tão indecente como este. O bobo rodopiou de repente para encarar a criada e a pajem que espreitavam. Isso envergonha toda a torre do servo. Descobrir os nossos talentos comportando-se dessa maneira exige que não falem sobre isso com ninguém. Que não comece qualquer fofoca sobre esse assunto. Viram-se para Serena e Justino. A cara de Serena estava inundada de escarlate, a boca aberta de indignação. Justino conseguiu sentar-se a seus pés e lá ficou balançando. Agarrou-se às suas saias como um bebê tentando ficar em pé. Eu não sinto desejo por este homem, disse ela fria e claramente. E também não o ataquei. Bem, seja o que for que estejam fazendo, é melhor que façam nos seus aposentos. O bobo lançou as palavras com severidade. Sem olhá-la de volta, virou-se, pegou sua bandeja e levou-a pelo corredor fora. Ao ver o chá de casco de elfo partindo, não consegui conter um gemido de desespero. Serena virou-se para mim, com os lábios repuxados numa careta. Eu vou chegar ao fundo disso, rosnou-me. Respirei fundo, mas nos seus aposentos, por favor. Consegui erguer uma mão e apontar para a porta aberta. Ela saiu furiosa, com Justino cambaleando a seu encalço. A criada e a pajem recuaram com repugnância quando eles passaram. A porta do meu quarto foi deixada escancarada. Precisei de um esforço enorme para me erguer e fechá-la. Senti como se a cabeça fosse algo que se equilibrava nos ombros. Depois de fechar a porta, nem sequer tentei regressar à cama. Limitei-me a deslizar pela parede até me sentar encostado à porta. Sentia-me em carne viva. Irmão, está morrendo? Não. Mas dói. Descanse. Eu fico de vigia. Não posso explicar o que aconteceu em seguida. Abri mão de alguma coisa, algo a que me agarrava a vida toda sem saber que agarrava. Afundei-me numa escuridão suave e tépida, penetrando num lugar seguro, enquanto um lobo se mantinha de vigia atrás dos meus olhos.